Fala rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trago aqui pra vocês mais uma aula de raso e profundo, fechou? Hoje a gente vai falar sobre mergulho do profundo no raso e vai continuar as sequências de aulas que eu venho trazendo pra vocês. Primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para mais um vídeo, tá? Lembrando, se você quiser ficar mais inteligente, na aba playlists aqui do canal você vai encontrar os temas de forma organizada, só para você botar no ouvido e ouvir se não quiser me assistir. Quiser assistir também, seja muito bem-vindo. Então vamos pro vídeo de hoje, cara. Aula passada. Bom, aula passada eu falei sobre escola, eu falei sobre profundo também, falei sobre repetição. Eu te recomendo acessar a aba playlists, como eu tinha falado antes, e dar uma olhadinha lá playlist raso e profundo, porque lá tá uns episódios em ordem. Episódio um, episódio 2, 3, 4, tudo certo, tá? Bom, essa aula aqui vai seguir no mesmo ritmo das outras. Eu vou ler o que tá aqui no manuscrito, em folha, né? Eu vou ler no manuscrito e aí a gente vai dissertando, correto? Bom, vamos lá. Bom, mergulho do profundo no raso. Bom, aqui há algo bem interessante em ser raso. Não pode ou não consegue ter conexão com o mundo profundo. Por isso ele reage com efeito espelho, que já falei antes, ou isolando para o profundo. Mas contudo, um ser profundo consegue mergulhar em algo raso sem se sujar. Calma, vamos explicar. Eu quero dizer que uma pessoa rasa, ó, um ser raso, pode ou não consegue, tá, ter conexão com o mundo profundo. Como assim? Um ser raso, ou seja, que não há profundidade no seu próprio ser, ele não pode ou ele não consegue, ou um desses dois, ou ele não pode ou ele não consegue entrar no mundo de um ser profundo. O que seria no mundo de um ser profundo? Reflexões, ter a consciência da consciência, ter a profundidade de sua própria existência e qualquer outra coisa do tipo. Ele não consegue, porque ele é um ser raso. Mas aqui eu continuo, né? Um ser profundo consegue mergulhar em algo raso sem se sujar. O que eu quero dizer com isso? Aí eu inverto o jogo. Um ser raso não consegue entrar no mundo de um ser profundo, mas um ser profundo consegue entrar no mundo de um ser raso. O que seria o mundo de um ser raso? Coisas que não te dão valor pessoal, não te dão valor intrínseco, não te dão valor de bens materiais. Isso seria equivalente a algo raso. Vale lembrar que certas coisas dependem muito do ponto de vista e contexto. Por exemplo, futebol. Gostaria de tocar nessa pauta aqui com vocês. Futebol. Futebol em si só eu considero ele apenas futebol. Eu não considero futebol raso ou profundo, entendeu? Alguns intelectuais, falsos intelectuais e pseudo-intelectuais costumam falar que futebol é manipulação, é pão e circo. Depende da forma como você observa isso, ok? Então, por exemplo, o futebol pode ser algo profundo para um sujeito profundo? É óbvio que pode. A forma como ele observa a história de uma equipe de futebol, ou como ele observa um trajeto, uma trajetória, de forma absurda, você enxerga uma certa profundidade, entendeu? Hum. Mas por um ser raso, o futebol pode ser só fanatismo. Então, como eu te falei, existem coisas que dependem do contexto. Mas aqui eu digo o seguinte: um ser profundo consegue mergulhar em algo raso sem se sujar. É você conseguir entrar em coisas fúteis e inúteis. Um ser profundo conseguir entrar em coisas fúteis e inúteis. Não ser manipulado, não ter lavagem cerebral e continuar intacto, continuar perfeito. Perfeito. É o exemplo que eu trago para vocês. Bom, logo em seguida eu digo assim, ó. Se um sujeito supostamente profundo se perder no mundo medíocre, ele nunca foi profundo. Só uma observação, né? Se um sujeito profundo, pelo menos que você acredita que ele é profundo, e ele se perde em algo muito medíocre, vira um outro sujeito, perde sua moral, perde sua dignidade, então ele nunca foi um sujeito profundo. Hum? E aí volta nas outras aulas que eu falei para vocês de que existe o mestre dos rasos, que seria um sujeito que conseguiu uma leve consciência de existência, mas é uma consciência desse tamanho aqui, ó. É menor que uma estrela, desse tamanho de consciência. Esse tipo de sujeitos geralmente são confundidos com sujeitos profundos, tá? Bom, voltando, um sujeito pode e geralmente mergulha em coisas medíocres todo dia
Isso acontece por um grande motivo. É insuportável suportar a profundidade por 24 horas. Aqui eu gostaria de citar uma observação que eu não botei no texto, né? Bom, é realmente insuportável você suportar o mundo profundo, toda a profundidade que existe nele, de pensamentos, de pessoas e sujeitos, de tudo que acontece, de tudo que aconteceu, enfim. É realmente terrível você suportar tudo isso por 24 horas. Então é bem comum que sujeitos profundos tenham hobbies, gostos de coisas que são consideradas banais ou de pessoas rasas ao longo do tempo. Então é bem comum que isso aconteça, tá? A única diferença, como eu falei, é que essas pessoas elas não se perdem nisso, né? Elas não se perdem nessa questão. Um grande exemplo que eu posso dar é eu mesmo, né? E eu vou dar o exemplo do Albert Campos também, mas eu mesmo, eu gosto muito de futebol. Quem acompanha no canal aqui há um tempo sabe que eu já falei sobre futebol aqui no vídeo que eu fiz sobre 15 coisas sobre mim, né? Eu falei, sou torcedor do Flamengo e do Barcelona, além de torcer pela seleção brasileira. Gosto do futebol, assisto futebol quando possível, mas ele não manipula a minha forma de ver o mundo, de ler minhas opiniões políticas, a forma como eu trago o vídeo para vocês, e etc, etc, etc. Então, para mim, no meu caso, não chega a ser algo raso, entendeu? E aí eu continuo. Futebol, funk, BBB, Big Brother Brasil. Essas são coisas rasas que por si só, mas um profundo consegue consumir, torcer, analisar sem danos. Vale falar que essas coisas rasas como futebol costumam se tornar profundos. Isso seria a arte da consciência da consciência. Antes de dissertar o que eu acabei de ler para vocês, eu digo o exemplo do Albert Camus também, né? Cito futebol aqui no meu texto, no meu manuscrito. O Albert Camus que gostava muito de futebol assim como eu, então vale a observação. E mesmo gostando de futebol e etc, etc, escreveu um livro absurdo que é o Mito de Sísifo. Escreveu também outro livro brutal que é O Estrangeiro, O Homem Revoltado que gerou briga com várias coisas, com vários países, líderes e etc. Inclusive com Sartre, grande filósofo da mesma época. Então, assim, a gente vê que uma coisa não anula a outra necessariamente, correto? Bom, aqui embaixo eu continuo, né? A vantagem do raso. Aí eu falo sobre a vantagem de um ser raso com vocês, né? A vantagem do raso. A bela vantagem é que eles têm é algo a bela vantagem que eles têm é algo que um ser profundo não consegue ter. Relacionamentos humanos, ou melhor dizendo, ciclos sociais ácidos. Eles conseguem ter vários amigos, contato humano e com muito mais facilidade, por conta de dois sujeitos rasos se atraem. No que, veja bem, na mente de um raso, ele acha que isso é o auge dos relacionamentos. Só que quando isso é visto por fora, ou seja, calma, eu vou falar várias coisas em pouco texto. Aqui em cima eu digo o seguinte, que os rasos têm uma bela vantagem, e essa vantagem é de ter relacionamentos humanos fáceis. Quando eu falo isso, eu falo no geral, seja relacionamentos amorosos, amigos, não importa, né? Eu digo um completo geral, eles têm, como eu digo aqui, ó, eles têm círculos sociais ácidos. Eles têm um círculo social forte quase sempre. E aí eu continuo, né? Eles costumam ter vários amigos, contatos humanos, com muito mais facilidade, por conta de dois sujeitos rasos se atraem. Dois sujeitos rasos se atraem por quê? Porque eles têm o mesmo mínimo de consciência, o que faz eles se serem parecidos e unirem seus gostos. Então, quando um sujeito tem um nível de consciência baixo e é controlado pela sociedade, muito provavelmente pelos grandes líderes, ele não tem a consciência da consciência, ele não é um ser profundo, o que acontece? Ele vai trombar com outra pessoa rasa, que é geralmente o comum da sociedade, as pessoas dificilmente pensam. Parabéns se você pensa, porque você está assistindo aqui essa aula, e provavelmente viu as outras aulas também. E isso faz eles se unirem. E aí eles juntam. Entendeu? Esses dois sujeitos rasos se juntam. E aí eu continuo, né?
Para eles isso é o auge dos relacionamentos. Só que quem tá vendo de fora, ou seja, para quem é raso, essas coisas que eu citei é o auge dos relacionamentos humanos. Só que para quem tá vendo de fora, como eu, você, os seres profundos que observam de longe toda essa bagunça social que acontece, bom, aí eu continuo, né? Por algum profundo a ser visto como lixo e coisas superficiais. Ou seja, um sujeito profundo que observa de fora tudo isso que eu citei agora, vê que o raso nesses ciclos sociais ácidos é só lixo e coisas superficiais. É muitas das vezes o que acontece. Olavo de Carvalho tinha essa opinião de que o Brasil tinha, de certa forma, um analfabetismo funcional e etc. Isso que ele falava não era necessariamente opinião, não. Tem várias fontes, notícias, etc., que comprovam por A mais B, ou até C, se você quiser colocar nesse barco também, de que o Brasil realmente está cheio de analfabetos intelectuais. Intelectuais e analfabetos funcionais também, tá? Então, um ser profundo, ele consegue observar de fora tudo isso e ver que são coisas superficiais. E aí eu continuo. Ou seja, realmente realmente é mais fácil os rasos terem amigos, mas a confiança é tudo que ali não passa de um teatro social. Teatro social. Os rasos costumam viver em teatro social, que é literalmente grupos sociais, não importa o tamanho, aonde cada um tem uma função social naquele grupo. Por exemplo, tem um grupo social que tem um engraçadinho, você vai ter a pessoa que é mais emburrada aqui, você vai ter a garota muito bonita do outro lado, e a amiga da garota muito bonita, você vai ter a garota assim que não é tão bonita assim, que anda com a garota bonita. Isso já é um círculo social formado por teatro social. E eles se prendem nessa questão, nesse rótulo, nessa ideia, nessa visão, eles ficam completamente presos e ali há, né, querendo ou não, ali há algo falso, superficial, como eu já disse antes. E ali não há confiança, porque como é que há confiança verdadeira se você não tem consciência da consciência, se você não é profundo, você não tem consciência. Né? Você pode ter uma certa, quase, é uma quase confiança, é uma pseudo confiança, compreendeu? Não chega a ser confiança. Há sujeitos que não têm confiança em si mesmo e não têm autoestima em si próprio e pensam em relacionamentos, por exemplo. E aí começam relacionamentos. Só que o sujeito é paranoico, porque ele não tem confiança em si mesmo. Logo gera brigas e intrigas sociais, é o que acontece o tempo todo. Isso é só os rasos tendo convivências sociais, cara. Simples assim. Hum. Seguimos. Eles perdem suas próprias personalidades para pertencer a algo ou alguém, enquanto o profundo tem poucos amigos mais leais. É, é notável que não há nem desconfiança entre amigos profundos. Se os rasos se atraem, dois seres profundos criam um grande contraste mais forte do que se atrair. Bom, aqui eu acho que é autoexplicativo do que eu digo aqui no manuscrito, né? Bom, aqui eu digo que dois seres profundos, quando realmente têm confiança em si mesmo, criam um contraste muito mais forte do que a confiança falsa que os sujeitos rasos têm. E eu digo também que pessoas rasas costumam se vender para grupos sociais, teatros sociais ou para alguém em específico. Bom, um grande exemplo é o que a gente pode ver quando um garoto está interessado em uma garota e aí os dois são rasos, tem aí isso em mente. E aí essa garota, ela percebe que ele está interessado nela, certo? E aí ela fica pedindo coisas irrelevantes, mas aí o garoto fica fazendo porque ela se sente bem. E aí o que acontece? Esse garoto, ele perde sua personalidade ali. Sua personalidade, seu jeito de ser, seu gosto, sua opinião. Ele se vende completamente ao outro sujeito. Ou então, uma pessoa, ela se sente completamente sozinha e isolada, ela não se encaixa e ela começa a se moldar da forma que o grupo é para se encaixar naquele grupo. Então a gente tem essa questão que eu falo aqui para vocês. E aí logo em seguida eu falo solidão intelectual. É um dos temas que eu mais bato na tecla nesse canal. Eu já gravei outros vídeos, eu acho que eu gravei o quê?
3 vídeos sobre solidão intelectual em tempos diferentes. Bom, vou ler para vocês. Solidão intelectual. Bom, depois de um tempo falando e afirmando sobre repetição de rasos e profundos, é natural que algo aconteça. Rasos têm ciclos sociais, amigos, relacionamentos, tudo de forma fácil, por um motivo apenas. Todos têm a visão limitada do mundo e de si mesmos. Isso faz com que eles, os rasos, tenham muitos amigos. Vale lembrar que para eles estar sozinho está fora de cogitação, pois eles não suportam o próprio peso do ser. Suporta o peso de estar sozinho não é para qualquer um. Na vida de um ser profundo, é cada vez mais difícil sentir tudo isso que o raso sente. Não é tão fácil ter amigos ou namorada, ou quando se é profundo, pois nós, seres profundos, vemos tudo funcionar de cima, as engrenagens, as manipulações e de falsos relacionamentos. Isso é repetição na prática. Schopenhauer já falava que um homem que tem muito intelecto vai ficar sozinho. Não só ele, Tiago Krasevsky e Olavo de Carvalho falam muito desse tema. Isso é observável. Não tenha palavra para transcrever o quão insuportável é essa solidão. Falando de forma pessoal, ver os outros se relacionando de forma fácil chega a me doer. Claro, por conta da consciência, eu sei que não posso, eu sei que não passa de farsa, por ser algo puramente raso, mas não deixa de ser um problema. Vale lembrar que os rasos têm que vender sua personalidade para ficarem em bandos. Isso explica o motivo deles serem todos iguais, sempre mesma roupa, marcas celulares, etc. Um ser profundo pode mergulhar, usar o mesmo e ficar intacto. Mas por isso, digo que ficará uma pergunta. É provável se vender para ter amigos rasos e suportar a própria solidão? Ao meu ver, não tenho resposta. Isso muda de tempo em tempo. Antes da finalizar essa aula, tenho que dissertar isso. Eu decidi ler completo. E solidão intelectual, meus amigos, é complicado. Porque por mais que a gente tenha consciência da consciência, pense fora da caixa, tenha ideias, entenda o mundo. Por mais que eu escrevi isso aqui e trouxe para vocês, esse final aqui que eu escrevi é puramente interessante. Pessoas rasas, elas têm relacionamentos mais fáceis, amigos mais fáceis, porque elas são limitadas. Só que elas não sabem que elas são limitadas, compreende? Isso me dói de uma forma complicada, porque quando a gente para olhar, isso não é a primeira vez, nem a última vez. Vários sujeitos inteligentes, como eu cito aqui, o Schopenhauer, o Tiago Krasevsky e o Olavo de Carvalho. 3 sujeitos que eu cito, eu sei que tem muito mais, mas esses 3 eu cito, e bom, eles passaram muito tempo de suas vidas sozinhos, sem uma opinião, sem um amigo, sem uma namorada e sem qualquer tipo de toque humano. Então eu compreendo que é complicado a solidão intelectual, porque ela é algo que é complicado de transcrever. Você não tem palavras para transcrever a solidão intelectual da forma como ela é, da forma como ela está sendo e como ela pode ser. Eu acredito que, de toda forma, esse é um dos temas que eu tenho mais dificuldade para dissertar, tá? E que eu dissertei aqui dessa maneira, acho que é até um pouco travado, na minha opinião, tá? Aqui no final eu faço uma pergunta, né? É preferível se vender para ter amigos rasos ou suportar a própria solidão? Bom, é uma pergunta complicada e logo em seguida eu respondo, né? Ao meu ver, não tenho resposta. Isso muda de tempo em tempo. E de certa forma é verdade. Quando você está bem com o seu próprio intelecto, o seu próprio ser, você não se vende por social. Só que quando você tá mal consigo mesmo, ou tá mal com a sua própria consciência, ou tá mal com o seu próprio físico, você tende a querer se vender para
social e os rasos. Só tem uma diferença. Quando você se vende pro social e pros rasos, você sabe que você tá fazendo isso. Você não tá fazendo isso porque você acha que é o certo, porque você quer ser feliz. Você sabe que você tá se entregando para um grupo social irrelevante. Então, há dor dos dois lados. Não tem como fugir da dor. A dor, se você preferir aguentar o seu próprio ser, né, suportar a sua própria consciência, ou então a dor, se você decidir se vender, vender sua personalidade, quem você é, para um grupo social. Então a dor independente da sua escolha. Então, como eu disse, eu acho que depende de dia a dia, dia após dia, as reflexões, tá? Eu acabo raso e profundo. Esse foi a última aula que eu trago para vocês desse manuscrito aqui. Pretendo trazer para vocês como que foi a minha elaboração. Ó, tudo isso aqui eu mostrei em aula aqui para vocês, está disponível na aba playlists, tá? Ó, eu mostrei em aula para vocês tudo isso. Espero que tenham gostado. E futuramente pretendo trazer mais vídeos sobre raso e profundo também. Mas acima de tudo trazer como foi o ensaio, como foi de onde que eu tirei para escrever isso aqui, o que, que eu fiz, qual foi o meu processo de elaboração para escrever. Eu demorei cerca de 6 meses para escrever esse pequeno artigo filosófico e eu acredito que vale a pena compartilhar com vocês, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, espero que tenham gostado desse vídeo. Futuramente também pretendo trazer em formato de PDF, assim tu pode baixar, deixar no teu celular, ou reler, ou ler do teu jeito. Enfim, cara, deixa tu comentário aí. Muito obrigado, valeu, tamo junto e fui.